Você acha que não consegue organizar a sua vida financeira porque você é uma pessoa desorganizada? Olha, se você respondeu que não acha, parabéns. Você está na frente de muitas pessoas. Porque a grande maioria pensa assim: eu começo, mas nunca continuo. Eu tento controlar, mas depois eu esqueço. Eu já anotei no caderno, em planilhas, em aplicativos, mas nada deu certo. Aconteceu com você assim? Porque a grande maioria chega a uma conclusão: eu não tenho disciplina. Será? Será que o problema é você? É claro que disciplina ajuda, a organização ajuda, a constância ajuda. Muitas vezes o problema não é você, é o método que você utiliza. Se o seu controle depende de você lembrar tudo na memória, anotar tudo manualmente, classificar tudo, verificar transações de vários bancos, hoje é muito comum, verificar transações de vários cartões, que é mais comum ainda, e atualizar a planilha ou caderno todo dia, seu sistema já começou pesado. E a gente sabe que tudo que está muito pesado ao longo do caminho, a gente tende a abandonar. Ninguém quer carregar peso para sempre. E hoje eu quero dar um próximo passo. Por que é tão difícil controlar o dia a dia? E a resposta está numa palavra: fricção. Fica até o final, porque hoje você vai entender por que o seu método de controle falha e como é que a gente faz para modificar isso para virar uma rotina. Vamos lá? Olá, sou Marcelo Schissel e você está no canal Agora Você Aprende a Investir, Agora Vai. Bom, no primeiro vídeo a gente viu que o controle financeiro ele vem com várias etapas, mas a primeira que você deve responder é: para onde vai o meu dinheiro? A gente viu que o saldo da conta não é controle, a gente viu que a sensação de saber também não é controle e a memória também não é controle, ela falha e falha muito. O controle financeiro ele exige visão, começo, meio e fim. Porque muita gente sabe o que precisa fazer. Você provavelmente sabe que você precisa fazer para controlar o seu mundo financeiro, as suas entradas e saídas de dinheiro. Mas acontece que é um processo muito chato, muito repetitivo. Na verdade, ele é penoso, sim. Tudo que você tem que comprar ou receber, você tem que anotar. E essa tarefa repetitiva, diária, isso é penoso. E é aí que entra a fricção. Vamos ver o que é? Vamos começar pela palavra fricção. Fricção é tudo aquilo que dificulta uma ação. É aquela barreira pequena, mas ela aparece toda hora. E no controle financeiro não é diferente. A fricção aparece a todo instante. Você comprou uma coisa no mercado, pensa, depois eu lanço. Você fez um Pix, pensa, quando chegar em casa eu vou anotar. Você pegou o cartão, pensa, bom, quando chegar a fatura eu vejo o que aconteceu. Você recebeu um extra, também adia para anotar depois. Isso tudo, quando chega no final de semana, já está tudo acumulado. Você não se lembra mais se a conta é da farmácia ou do supermercado. Se aquilo que você recebeu, dependendo do tipo de atividade que você faça, de onde é que vem esse dinheiro? Enfim, tudo isso gera um estresse muito grande. O problema não é você, o problema é o sistema que exige mais da pessoa do que a rotina real dela suporta. E aí, chega aquela conclusão: eu não consigo me organizar. Você se sente assim? Deixa aqui nos comentários. Como é que é a sua organização das transações que você faz no dia a dia, tanto de receber quanto para gastar? Eu posso te garantir uma coisa: o problema não é falta de capacidade, o problema é o excesso de fricção. Isso mina a sua rotina real. Existe uma armadilha muito comum. Muita gente acha que um sistema de controle financeiro eficiente é um sistema completão. Bom, é claro que o sistema financeiro completo é bom, mas completo pode virar uma coisa pesada demais. Na verdade, o que a gente precisa é de praticidade. A gente já tem uma vida corrida. Se eu precisar de algo que me toma muito tempo, provavelmente eu vou abandonar essa coisa. Porque você imagina o seguinte: uma pessoa que está tentando organizar a sua vida financeira agora. Aí ela está naquele gás ainda de iniciante, ela vai e abre a sua planilha maravilhosa com 20 abas. Tem que lançar cada item do cartão, aliás, dos cartões, cada transação dos bancos, que hoje nós temos, grande parte da população tem várias contas bancárias. Você tem que pensar nas prestações, nos pagamentos recorrentes, as assinaturas, as parcelas fixas que você tem, as despesas fixas que você tem todo mês,
telefone, internet, essas coisas que todo mundo tem. Percebe como é que o sistema fica pesado? E se ele é pesado, a gente já viu. A gente abandona isso. Porque eu quero algo que me ajude e não que seja mais uma atividade para tomar o meu tempo que já é escasso. Porque, além disso, eu tenho uma vida real acontecendo. Eu tenho trabalho, eu tenho estudo, eu tenho casa, eu tenho uma atividade de lazer, porque ninguém consegue ficar o tempo inteiro no estresse. Enfim, a vida real acontece. E nessa competição, quando o controle financeiro ele compete com as suas obrigações da sua vida, geralmente ele perde. Aqui vai um ponto importante. A gente tem que lembrar que a vida financeira ela não acontece dentro de uma planilha ou dentro de um aplicativo. Ela acontece na farmácia, no posto de gasolina, no banco, no pagamento das faturas, na recorrência dos seus gastos, nas parcelas que você já fez. Enfim, ela acontece todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você dorme. E às vezes dormindo também tem os descontos, né? Tem as obrigações que a gente tem que fazer. Se o seu controle for juntar isso manualmente, você já perdeu. Não há solução, não vai ter como. Porque você tentar se lembrar de todas as coisas, ou no final de semana, ou numa hora que você tira, simplesmente isso não vai acontecer. Você não vai se lembrar. Por exemplo, um exemplo muito simples, você foi a uma feira livre dessas. E aí, geralmente a gente paga com Pix. Um você pagou 12,80, outro você pagou 15, outro você pagou 5,20. Pix. E aí, geralmente, Pix de feira vem até o nome do cara da feira, né? Claro que você não vai lembrar de onde é que veio tudo aquilo. E às vezes vai te confundir que o da feira pode ser também da sua manicure, cabeleireira, não é? Esse é um jogo que você já perdeu, você não vai lembrar. Porque o problema também não é só lançar o gasto, é interpretar esses valores, de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão. E quanto mais o tempo passa, mais fica difícil se lembrar dessas coisas. Por isso, a grande maioria inicia o controle financeiro no primeiro dia, lança tudo. No segundo dia está tudo certo. No terceiro dia já esqueceu uma compra. No quarto dia já esqueceu várias coisas. No quinto dia já abandonou e aí espera para o mês seguinte para recomeçar. Na verdade, o problema não é você, é o seu sistema que não está legal. E a fricção ela faz exatamente isso. Ela te leva a abandonar o sistema que tem muita fricção. Claro, se ele tem muita fricção, ele tem muito problema, ele te traz muito ruído, ele te traz muito estresse e você abandona. Simples assim. Bom, você já deve estar meio desanimado, né? Mas é importante a gente lembrar o seguinte, eu não estou falando aqui que a disciplina não importa. Ela importa, importa muito. Sem disciplina não existe sistema. O que a gente precisa ficar ligado é qual sistema que a gente está escolhendo para a gente. Quando eu falo de sistema, não estou falando de sistema de tecnologia, planilhas, nem nada disso. É algo sistemático na sua vida. Só que isso não é um padrão para todo mundo. Tem pessoas que são muito organizadas e tem outras que não são nem um pouco organizadas. Então, esse sistema ele tem que ser adaptável, ele tem que ser flexível para cada um. Como é que a pessoa reage a alguns estímulos externos e como é que ela se organiza internamente para colocar em prática aquilo que em algum momento ela idealiza, que é o controle financeiro. Afinal das contas, o controle financeiro ele precisa caber na sua rotina. Sem isso, ele não vai funcionar. Ele fica pesado. Se é pesado, a gente abandona. Bom, para não ficar pesado, ele tem que virar hábito. Tudo que vira hábito, a gente faz sem nem pensar. Aí você deve estar pensando, mas qual que é o sistema que eu devo adotar? Não é isso? Mas essa não é a pergunta. A pergunta certa é qual sistema que eu consigo manter? Porque o controle financeiro não é necessariamente aquele que é mais completo, mais sofisticado, mas aquele que permanece. Um bom sistema financeiro, ele tem que ter 3 coisas para ele funcionar. Primeiro, reduzir a dependência da memória. Porque quando você fica exclusivamente dependendo da memória, algo vai escapar. Alguma coisa você não vai lembrar. Segundo, reduzir o trabalho. Ele não pode competir com a sua rotina. Ele até vai exigir um trabalhozinho, mas tem que ser muito pequeno. E o terceiro, ele tem que mostrar uma visão.
Não é só para registrar dados. A partir daquele controle, você anotou, você tem os dados e na teoria da informação, na teoria da ciência da informação, você tem o dado, é aquilo que está inerte, registrado, e no momento que você lê e interpreta aquilo vira de dado para informação, e quando está na sua cabeça vira conhecimento. É exatamente isso que é o propósito do controle financeiro. Você tem que conhecer a sua rotina. Você vai responder perguntas muito interessantes como: de onde vem meu dinheiro, para onde vai meu dinheiro, aonde estão as pequenas sangrias, ou aonde eu ganho mais, da onde vem mais volume de renda para mim. É isso que o sistema financeiro eficiente, um sistema de controle financeiro eficiente, tem que te responder. E no final das contas, o bom sistema de controle financeiro, ele reduz o esforço e aumenta a clareza. Porque se ele aumentar o esforço e não te entregar a clareza, fatalmente ele vai ser abandonado. Já ficou claro que a cabeça não foi feita para sistema financeiro. A gente precisa de um suporte externo. Pode ser o guardanapo, o sistema ou uma planilha. Bom, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu quero que você entenda o que muitas pessoas que já me procuraram pessoalmente ou online já entenderam. Porque grande parte das pessoas que me procuram, elas querem sair das dívidas. Esse é um problema recorrente. Muita gente, eu já ajudei muita gente a sair das dívidas. E parece ser impossível, mas não é. Mas se você não consegue enxergar, ter uma visão real da sua situação financeira, do seu controle financeiro, essa visão unificada das coisas, não há como você entender como é que estão as suas dívidas, principalmente para você sair dela. Não há como. Porque a questão da visão integrada é você enxergar que aquilo que entrou na sua conta, por exemplo, de salário, aquilo não é o que fica na sua conta. Você tem que saber as parcelas que estão entrando, os juros que você está pagando. Isso é péssimo para quem paga juro. Você tem que pensar que para você sair das dívidas, o controle financeiro, ele é como se fosse uma luz. Você está no escuro, mas você não vai achar a porta de saída se você não ligar a luz. O ligar a luz seria o seu controle financeiro. Tem que entender onde você está para saber para onde você quer ir. E principalmente, quando você liga a luz, você vai enxergar que porta você deve abrir. E um outro ponto que muita gente me procura é como investir melhor, onde a pessoa vai investir. Eu sempre falo o seguinte: você deve. Cara, se você deve, paga a dívida primeiro, depois você investe. E se você deve e ainda não sabe o seu controle financeiro, você não tem esse controle, você provavelmente não vai conseguir zerar as dívidas. Se você não consegue zerar as dívidas, não vai sobrar dinheiro para você investir. E você está preso num ciclo. Por quê? Porque o investimento ele depende da sobra. Se não sobra, você não investe. Não é que você vai sempre fazer tudo para deixar sobrar, mas você organiza as suas contas para que sobre. É muito diferente de eu só invisto o que sobra. Não, eu organizo para sobrar para investir. Tá entendendo? Deixa aí nos comentários, você já investe? Você tem esse controle? Você sabe quanto você gasta? Você sabe quanto você ganha? E investe regularmente? Deixa aí nos comentários para a gente compartilhar com a comunidade. Pode parecer que não, mas o que a gente está falando aqui é a ponte para a liberdade financeira. Você considera que o primeiro degrau é o seu controle financeiro. O segundo degrau vai ser dívida. Vou acabar com isso. Terceiro degrau, você começa a investir. Quando você começa a investir, aí pronto. Você nunca mais vai ter susto com fatura. Você não vai ter problemas com parcelas recorrentes que eu esqueci e agora estou pagando juro. Isso não acontece com o investidor. O investidor ele já criou um sistema eficiente que ele não paga mais juro para ninguém. Tem muitos anos que eu não pago juro para ninguém. Nossa, nem me lembro mais quando foi que eu paguei juro a última vez na minha vida. Liberdade financeira, ela acontece quando você entende o que está acontecendo com sua vida financeira. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, você pode compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa dessa clareza. Ela precisa reaver o controle das suas finanças. E deixa aqui nos comentários qual tipo de fricção que existe na sua vida hoje.
você esquece de lançar, é muito trabalhoso lançar nas planilhas, você mistura a sua vida pessoal com a sua vida profissional, no caso do pessoal que tem empresa, né? É muito comum as pessoas misturarem as contas, isso também é péssimo. Deixe aí nos comentários, eu gostaria de ouvir. E outra coisa, se você não viu o vídeo anterior da série, veja o vídeo. A gente fala sobre o controle do fluxo financeiro do seu dinheiro. Isso é muito importante. Na verdade, esses vídeos aqui, eles são uma escadinha para a gente chegar no controle financeiro absoluto, que é onde a gente vai ter o caminho de saída para a liberdade financeira. Faz muita diferença. Mas se você não deixou o like, já pode, né? Eu acho que esse vídeo trouxe um conteúdo bem legal. Deixa aquele like. Se não se inscreveu, também se inscreve no canal, que é disso que vive o YouTube. A gente só tem retorno do YouTube quando você curte, comenta, compartilha, deixa like. Essa é a moeda de troca aqui do YouTube. Não custa nada para você, mas vale muito para mim. Se você quer dar um passo adiante, quer ter um contato mais próximo comigo, torne-se membro, que aí você me procura no privado, a gente pode conversar. Eu já ajudei muita gente e espero que eu possa te ajudar também. Beleza? E já ia esquecendo, eu fiz um infográfico que ele coordena tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo na forma de passos a serem seguidos, e ele apresenta uma estrutura bem legal para você não esquecer do que a gente está conversando aqui. Está aí no link da descrição, você vai baixar, não vai pagar nada, isso é gratuito, e eu espero que você aproveite muito e entenda isso que está falando, isso que a gente está discutindo aqui e a relevância disso, principalmente. Tá bom? Baixa aí, tá na descrição. Até o próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.